mercado de locação de carros por assinatura está avançando cada vez mais. O setor registrou um aumento de mais de 20% nos últimos 12 meses. Embora os dados sejam positivos, muitas pessoas têm dúvidas e até mesmo receios sobre a funcionalidade da modalidade de carros por assinatura. Para desmistificar o assunto, o Visão de Mercado conversa com o CEO da For Your Fleet, locadora de veículos por assinatura, André Campos. Ainda no programa de hoje, você confere os nossos quadros semanais. Bom, o mercado de locação de carros por assinatura vem avançando cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o setor registrou um aumento aí de mais de 20% nos últimos 12 meses. E, embora ainda, poucas pessoas tenham muitas dúvidas e receios sobre essa nova funcionalidade de carros por assinatura, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado o CEO da For Your Fleet, o André Campos, que entrou nesse mercado, já foi aí, trabalhou em grandes multinacionais. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais, viu, André, a sua participação aqui no Visão de Mercado, para falar sobre esse mercado de locação que a gente vê que está crescendo aí muito no Brasil, aí, aumentou aí mais de 110 mil nos últimos meses, passando aí de 91 mil para 110 mil. Como que você enxerga esse mercado e por que buscou, saiu aí, vamos dizer assim, da carteira assinada para o CNPJ? André, bem-vindo ao Visão de Mercado. Ô, Rogério, primeiramente, obrigado pela oportunidade, estou muito contente de estar participando com vocês desse programa. Bom, a For, vamos falar um pouquinho, primeiro eu vou comentar um pouco de mim, Na verdade, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e a vontade de ser empreendedor e estar cada vez mais investindo no meu negócio era muito grande, e aí foi onde nasceu a For You Fleet, que é uma locadora voltada para, a gente fala, duas frentes, tanto a assinatura de carro, que é um modelo que está crescendo muito no Brasil, para pessoa física, quanto a terceirização de frota corporativa, A gente atua mais na frota executiva aí para as empresas, A For You nasceu em 2010, 2020, A For You nasceu em 2020, nesse momento da pandemia, e a gente atende nacionalmente qualquer estado, então a gente tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro, E, enfim, é uma locadora que chegou, que traz um atendimento muito diferenciado em termos de nível de serviço, algo que o mercado realmente ele pedia, ele é muito carente disso. Então a gente tem grandes locadoras aí, mas de uma forma geral entrega um pouco o nível de serviço, e a gente percebeu essa oportunidade, esse nicho de mercado, e estamos cada vez mais crescendo muito forte e acompanhando essa tendência aí do crescimento das locadoras e também desse mercado de assinatura. E a gente tem visto, André, muitas divulgações desse mercado, das vantagens de ter, em se ter uma aquisição através de locação, ao invés de ir lá e adquirir um veículo. Porque a gente sabe que compra um veículo, muitas vezes, a gente ouve dizer na teoria e realmente na prática ele fala que você tira o carro zero, já perde 10%, 20% já do carro, do valor dele. Além disso, tem PVA, tem seguro, enfim. Qual que é esse modelo de negócio que vocês oferecem e quais são os custos-benefícios que tem em se fazer uma locação ao invés de ter o seu carro próprio? A vaidade, vamos dizer assim, de você ter o carro próprio. Na verdade, é um bom ponto que você colocou, porque assim, o brasileiro, eu até brinco que assim, na verdade a gente tem uma necessidade de posse muito grande de carro e de casa, A gente já foi acostumado, isso aí, o americano e o europeu já é um pouco diferente. O americano vai lá financiar a casa em 60 anos, se bobear ele está chegando perto do final da vida e ainda está pagando, então a casa não é dele, é do banco. O brasileiro não, a primeira coisa, a gente nasce, a frase que a gente fala quando o bebê, fala, eu quero minha casa, quero meu carro, E eu acho que assim, a pandemia ela fez muito a gente parar e refletir, principalmente em relação às situações que você tem a depreciação muito forte. Porque você compra uma casa e ela valoriza ao longo do tempo. O carro não. O carro, literalmente, você tira ele de uma concessionária, sendo ele zero ou seminovo, ele só perde valor de mercado. Então, assim, é aí que esse modelo de assinatura começou a entrar muito forte,
né? E as pessoas que fazem realmente muita conta começam a entender um pouquinho os benefícios, primeiro financeiros de uma negociação dessa, e depois toda a praticidade, a comodidade, a segurança que você tem de você realmente ter tudo num único valor de assinatura que você paga, né? Então, e o importante, assim, o consumidor, na grande maioria das vezes, quando ele vai fazer a conta, o que ele faz? Ele considera só, peraí, o que está na assinatura? É o IPVA, é o seguro e é a manutenção. E, na verdade, esses custos são os menores custos que envolvem o custo de um carro, né? Hoje, se a gente fizer a conta corretamente, a gente tenta bater muito forte nisso e tentar explicar para o consumidor, você tem duas contas que são extremamente pesadas e que ninguém considera. A primeira é assim, para você comprar um carro, vamos até considerar você pagar esse carro à vista, não estou nem falando você financiar. Financiar esquece, porque aí os juros é pior ainda. Mas se você comprar um carro de 100 mil reais, tá? Você vai tirar esses 100 mil reais do banco. Então você vai perder o rendimento mensal desse dinheiro. Se a gente falar que hoje qualquer investimento assim muito conservador te dá 10% ao ano, então se eu pegar 100 mil reais, eu estou perdendo 10 mil no primeiro ano. Então se eu dividir esses 10 mil por meses, já dá quase R$ 1.000 por mês, que eu estou deixando de ganhar de um dinheiro aplicado. Aí o segundo item que você perde muito é a depreciação. Então aquilo que você falou, esse carro de 100 mil, você compra ele, tira ele da concessionária, ele não vale mais 100 mil. Ele vale, nos primeiros 6 meses, 90. Depende do carro, do modelo, do fabricante, ele perde 20% no primeiro ano, 25% no primeiro ano. Pega um carro premium, um carro dessas montadoras importadas, ele perde muito valor de mercado logo de cara. E aí esse valor, vamos pegar um carro de 100 mil, se ele perder 20% de valor, você perde 20 mil reais no primeiro ano. Você divide esse valor por mês, dá já uma parcela de mais R$ 1.200. Então, se você somar só os R$ 1.200 da depreciação, mais o dinheiro que você deixou de ganhar do carro investido, que dá R$ 800, vamos colocar assim, você já tem R$ 2.000 por mês. Aí mais seguro, IPVA, tudo, você vai ter aí por volta de mais uns R$ 500, R$ 600 por mês que você pagaria para ter seu carro próprio. Sendo que você aluga esse mesmo carro por um valor até abaixo desse custo. Ou seja, então por isso que a gente fala muito que a locação, ela compensa muito, a assinatura, ela compensa muito quando você faz essa conta para quem compra um carro e usa o carro durante 1, 2 ou até 3 anos, vai. Passou desse período, a depreciação do carro é menor. Então, aí realmente, a pessoa que fica 5, 6, 7 anos com um carro, financeiramente, eu vou falar para ela, sempre compra, financeiramente. Agora, aquela pessoa que quer praticidade, comodidade, enfim, aí certamente a assinatura ela vem muito de encontro com o que ela busca, né? Então é isso, a assinatura ela chegou para trazer um diferencial para o consumidor. E aí, sem contar que ele anda de carro zero o tempo inteiro, né? Se ele tiver contratos de 1, 2 anos, a cada 2 anos ele entrega aquele carro e pega um outro zero, sendo o mesmo modelo ou modelo diferente. Então, essas são as vantagens e praticidades que você tem de você ter uma assinatura, né? Além dos serviços. Então, você tem ideia, se a gente falar um pouquinho da For You Fleet, os nossos diferenciais aí que a gente vem trabalhando muito forte e conquistando o consumidor, a gente tem um sistema de leve trás. O que é o leve trás? Eu entrego esse carro para o cliente quando chega na casa dele ou no lugar que ele pedir. Quando acabar o contrato, eu vou e retiro esse carro. Todas as manutenções preventivas e corretivas estão embutidas nesse preço. Então, eu vou fazer a revisão do carro, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros. Eu também tenho leve trás. Eu vou aonde ele quiser, pego esse carro, levo, faço a revisão e devolvo para ele. Então, ele nem leva para concessionário o carro. Ele não tem que ter essa perda de tempo, né, de se preocupar com isso. A gente faz todo o processo. A gente que agenda, a gente que leva, a gente faz a revisão, né? Eu tenho um concierge, é uma pessoa dedicada exclusivamente para atender o cliente, então não é 0800, né, não é aquele sistema de URA que você liga, disque 1, disque 2, disque 3, disque 4, não. Você liga num telefone e você fala com uma pessoa, né? Então a gente tentou humanizar cada vez mais esse atendimento para que isso se torne uma coisa prática, fácil, né, da gente lidar no dia a dia. Toda a parte de gestão de multa, por exemplo, que é um dos calcanhares, né, para as pessoas, de fazer essa gestão, de recorrer, tudo isso a gente tem a estrutura que cuida disso. Além disso, eu proporciono para o cliente que se ele quiser que os pontos não caiam na carteira dele, na CNH dele,
esses pontos, ele paga dobrado a multa e não recebe ponto nenhum, porque isso, a legislação permite isso, né? Então, o governo permite que, se você tem um carro de pessoa jurídica, a pessoa, ela não precisa indicar o condutor, ela paga dobrado a multa e a pontuação não vai para ninguém. Então, a gente, N serviços, que eu posso estar citando para você, a gente vai falar no decorrer do programa aqui, que realmente faz a pessoa parar, refletir, puxa, por que eu comprar um carro, aportar um capital muito grande e deixar esse carro parado na garagem? É um dinheiro parado, né? Sendo que esse dinheiro, você pode aplicar ele em qualquer coisa, até mesmo num novo negócio seu. É verdade. Como você falou lá no começo, né, além da depreciação, tem o risco também, né, porque todo ano muda o modelo, aí a pessoa que gosta, né, aquela inovador, vamos dizer assim, é aquele detalhista, né, mudou a lanterna do carro que era a lanterna nova, e quando também não sai de linha, né, tem esse porém também. Com relação agora a esses novos modelos de carro também, André, que estão vindo, né, híbrido, elétrico, que está chegando no Brasil, esses carros importados, também há essa possibilidade de você estar alocando esse tipo de carro também, sem ser carro flex, por exemplo? Tem. Na verdade, a For You, por a gente ter um alto nível de serviço, então, assim, e a gente trabalha com qualquer tipo de carro. Na verdade, é o carro que o cliente quer. Isso é um outro diferencial nosso. Então, a gente proporciona para o cliente a mesma sensação de que ele fosse numa concessionária comprar um carro, tá? Você tem ideia, a gente entregou o carro para o cliente com suporte de bicicleta. Por quê? Porque ele ia comprar um carro e colocar a bicicleta porque ele é um ciclista. Então, a gente customiza esse carro da forma que a pessoa quer. E o carro que ela quiser. Então, a gente tem muito carro blindado. E o blindado é aquele cliente que tem um nível de exigência que ele fala, eu quero blindar em tal blindadora, a gente blinda para ele na blindadora que ele quer. Só para você ter uma ideia, né? Eu quero carro elétrico, eu quero carro híbrido, eu quero carro da montadora X ou da Y. É o carro que ele busca no mercado, né? E com essa eletrificação dos veículos, a demanda nossa está aumentando muito em relação a isso, porque as pessoas realmente estão buscando não só uma nova forma de economia, né, mas também, principalmente, para a gente cuidar do meio ambiente. Então, e você vê que todas as montadoras estão saindo com carros elétricos, com carros híbridos, então, que é uma tendência muito forte que está chegando. Óbvio que isso depende muito de toda a parte de infraestrutura, de abastecimento, né, mas isso está sendo conduzido de uma forma que a quantidade de pontos de atendimento está crescendo absurdamente nos últimos meses. Então, eu acredito que num prazo curto aí, curto a médio prazo, né, de 2 a 5 anos aí, a gente tem uma malha de abastecimento muito pesada, muito forte, e eu acredito, a gente não vai ser uma Noruega da vida, que hoje já 90% dos carros são elétricos, mas eu acredito que o Brasil ele está caminhando por uma eletrificação muito rápida também da sua frota, né? É óbvio que isso depende não só de pontos de atendimento, né, de abastecimento, mas também de toda a parte de custo, né? Porque ainda um carro elétrico hoje ele é um carro ainda muito caro. E certamente quando a gente tiver um volume muito maior disso aí, a tendência desse preço cair. Agora, André, a gente, por exemplo, né, no interior, nas capitais, a gente vê várias bandeiras de locadoras famosas, né, nacionais, multinacionais, enfim. Você disse que atende o Brasil todo. Como seria o sistema para quem está nos assistindo? Eu, Rogério Cabral, quero locar um carro, eu moro em Marília, que estou a 450 quilômetros de São Paulo. É possível como? Você vem, eu quero o carro da X ou Y, vocês vão nessa concessionária, adquirem o carro, vocês trazem o carro de São Paulo, como que é o processo? Porque o programa passa para o Brasil todo, eu estou lá no Nordeste, em Chuí, como que esse veículo chega até ele? Que ele fala, não estou vendo a bandeira aqui, eu não consigo locar, como seria essa burocracia, vamos dizer assim? Tá, boa pergunta. Na verdade, a gente é uma empresa digital, né? Então, você tem ideia, e eu não tenho estoque, não existe estoque na For You. Diferente das grandes locadoras, que elas vão lá e elas compram centenas, dezenas, milhares de carros e elas têm no pátio dela para alugar, a For You não tem carro para alugar no pátio à pronta entrega. Então, você entra em contato através ou do site nosso, que é o www.foryoufleet.com, ou nas redes sociais, né? A gente está For You Fleet, Instagram, enfim, todas as demais redes sociais, LinkedIn. Você entra em contato com o nosso comercial e aí ele vai entender a sua necessidade, o que você está buscando, o que você está querendo, qual é o tipo do carro, qual que é a quilometragem que você roda normalmente, qual é o prazo do contrato que você quer fazer. A gente tem contratos de 12, 24, 36 e 48 meses, né? Então, tudo isso você vai customizando com o pessoal, com o time comercial,
E aí você fala assim, olha, eu quero o carro X. Ok, a gente vai fazer toda a parte de crédito, né, normal, então ver se a gente aprova o crédito da pessoa. Aprovou o crédito, escolheu o carro, a pessoa assina o contrato digitalmente também, a gente manda tudo eletronicamente, e assim que o contrato é assinado, a gente vai e a gente coloca o pedido na montadora. A gente compra com a montadora. Então eu vou lá, vamos dar um exemplo. Se você quer um carro da Volkswagen, né? Eu compro esse carro com a Volkswagen, e se você mora em Marília, eu peço para entregar esse carro numa concessionária de Marília, que é parceira nossa e que faz parte do fluxo da Volkswagen. O seu carro vai chegar customizado na concessionária, e o dia que chegar, eu vou emplacar esse carro lá na concessionária, vou pegar preparei o carro, deixei ele pronto para você, eu pego um guincho e entrego na sua casa. Então você vai receber na sua casa sem pagar nada. A primeira parcela você só paga futura, né? Então a gente não trabalha com eu bloquear cartão, você pagar antecipado, nada. Então a gente entrega o carro para você, entregando o carro você utiliza, e todo dia 10 aí, um período de corte que a gente faz, o período é de 1 a 30, né, mas o vencimento vem no dia 10, você vai pagar o boleto referente ao período que você utilizou. É assim que funciona. É tão simples, é muito rápido, é muito prático, né? Todo o processo que eu falei para você, a gente não conhece praticamente nenhum cliente pessoalmente, né? Nenhum cliente vai na nossa estrutura, no nosso escritório lá em São Paulo, porque tudo é de uma forma muito digital. Então, eu tenho cliente em tudo que é lugar do Brasil, né, do norte, nordeste, do centro-oeste, do sul e do sudeste, e todos eles foram da mesma forma. A gente compra esse carro na montadora, a montadora mesmo entrega esse carro na concessionária mais próxima da onde a gente pedir, que é da casa do cliente, e depois eu, com um serviço de plataforma, eu vou e entrego para ele. Muito interessante, viu, André? E a gente falou muito, né, pessoa física, e muitas empresas também compram muitos carros, a gente vê lá frotas que vai do 001 a 1.000 e tantos carros, né, que vê no número atrás lá do carro. Isso também compensa, pela quantidade de veículos de uma frota, de uma empresa, também compensa esse processo, e vocês também fazem isso? Fazemos, é um dos pilares de força nosso, né, na operação. A terceirização de frota, Rogério, é uma coisa que ainda, pra você ter ideia, 20% a 30% das empresas no Brasil só terceirizam, o resto tudo compra ainda. Porque compra porque às vezes não tem até esse conhecimento de como funciona esse processo de terceirização. E só para você ter uma ideia, se a empresa ela é uma empresa que é lucro real, isso aí abate até de imposto dela, porque é uma despesa, a terceirização vira uma despesa, né? É um serviço que ela está contratando. E, além disso, a empresa, óbvio que, normalmente, quem são as empresas que terceirizam? São as multinacionais, que elas têm um nível de governança e de gestão muito maior, né? E elas realmente fazem essa conta. Porque para você comprar uma frota, você internalizar essa frota, você tem que cuidar dela, você tem que ter uma estrutura para você cuidar dela, você tem que ter gente que compra, você tem que ter um problema sério de quem tem carro, qual que é? É você vender. Quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente tem um carro? É você vender. Quando você vai vender, para quem você vende? Por isso que as pessoas, quando vão trocar de carro, normalmente entregam na concessionária o carro antigo dela. Porque você não quer vender, você não quer anunciar nessas plataformas, você não tem aonde você comercializar esse carro, né? Então, você vai pelo lado mais prático da coisa. Então, as empresas, quando elas terceirizam, além de elas terem todo o nível de serviço e gestão, ela não precisa ter nenhuma pessoa na estrutura dela cuidando mais disso. Esse headcount, essa vaga dessa pessoa que cuida da frota, ela pode usar para qualquer outra coisa. A empresa, o que ela tem que focar é no core dela, no business dela, no negócio dela, né? Se ela é uma empresa de plástico, que vende plástico, ela tem que focar no vender plástico, não é comprar carro. Então ela tira milhões do caixa dela para comprar carro, para entregar carro para os executivos dela, para a equipe dela, desnecessário, sendo que ela pode ter uma empresa que faça toda essa gestão, que vai ter um carro zero para a equipe o tempo inteiro, com um custo certamente menor do que ela paga hoje, né? E sem ela ter qualquer burocracia interna, cuidar de multa, cuidar de manutenção, de revisão, de venda do carro, de seguro, o carro bateu, tem que mandar arrumar. Então, assim, isso é o serviço que a For You Fleet entrega, né? Além disso aí, toda a parte de concierge que a gente fornece, de atendimento. Então, realmente, assim, as empresas que conseguem enxergar cada vez mais isso aí, mudam muito o modelo, porque além de você estar trocando o carro constantemente, né, e sempre tendo carro novo, carro zero, você tem toda uma gestão da operação que facilita muito isso aí. E tem muita empresa que fala assim, não, mas eu compro o carro porque depois isso vira um benefício para o meu funcionário.
eu dou um desconto para ele e ele compra o carro. Eu nem me preocupo em vender, porque eu dou um desconto e ele fica com o carro. A locadora também faz isso. A gente tem empresas hoje que tem contrato com a gente, que eu tenho o mesmo benefício que ela dava quando ela tinha o carro próprio, é o benefício que a locadora dá para ela também. Então, se antes o carro próprio da empresa, ela dava lá 20% de desconto funcionar para comprar o carro, a gente também consegue fazer isso num contrato de locação, sem problema nenhum. Então, a gente também entra na parte de RH e como benefícios, né? Ou seja, você entrega um carro zero para o funcionário, ele utiliza esse carro, a gente gerencia tudo isso, porque eu tenho telemetria nos carros, eu sei como esse funcionário anda, como se ele acelera, se ele não acelera, se ele faz curva rápida, se ele faz curva devagar. Então, a gente consegue mensurar se ele cuida do carro, e aí depois, ainda no final, eu consigo vender esse carro para ele, com as mesmas condições que a empresa vendia. Então, assim, você só enxerga benefícios, realmente, né, de um modelo de terceirização de frota. Muito interessante. E também a empresa que ela quer customizar esse carro, ela precisa adesivar com a logo dela, é possível? Porque eu pergunto porque eu já fui atrás de locação, né, em grandes empresas aí, e eles, umas nem sabiam responder, precisa ligar lá no 0800 que eu não sei responder, e outras não permitiram. Então, foi um dos processos que eu não loquei o carro. No caso de vocês, da For You, isso é possível, fazer adesivar o carro conforme a empresa necessita? Depois retira o adesivo? Sim, é possível sim, a gente tem até empresas hoje que alugam um carro com a gente e adesivam, né, óbvio que existe, a gente precisa ser comunicado disso, né, então contratualmente a gente deixa claro porque quando você adesiva o carro, se você ficar muito tempo com esse carro adesivado, o sol vai queimando a pintura e vai estragando a pintura, então, e depois o carro é um bem da locadora, a locadora precisa vender esse carro depois, então a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a entrega do carro ocorrer pra gente, o carro tem que estar em perfeito estado. Se ele não tiver perfeito estado, isso gera um problema, né, e certamente a empresa vai ter que arcar com esse custo, né, mas sim, a gente tem hoje carros locados e adesivados para multinacionais aí, que elas utilizam, elas gostam de trabalhar com a marca delas, sem qualquer problema. E vocês hoje possuem quantos clientes, André? A gente tem, pra você ter ideia, clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje, a For You, ela vai fazer 3 anos de vida agora, né? Então, em termos de CNPJs aí, a gente tem por volta aí de umas 40, 50 empresas. Então, aí é um número ainda pequeno, mas é um volume de carro já grande e interessante, né? E a gente também tem bastante carro alugado para o modelo de assinatura. Então, e aí também espalhado pelo Brasil inteiro e diversos tipos de carros. É óbvio que quem aluga com a gente busca serviço. A gente tem vários clientes que alugaram com grandes locadoras e que enxergaram que lá não tem nada de nível de serviço, né? E aí entra em contato e já vem buscando um carro com a gente, porque sabe que a gente entrega um valor diferenciado do que os outros entregam. Tá certo. E quais são os projetos futuros, já que a empresa não tem, né, um caminho, né, tão longo assim? A gente precisa projetar o futuro. Quais são os futuros da empresa, da For You? Na verdade, a For You, ela está se destacando muito no mercado, né? A gente, quem acompanha um pouquinho, a gente vai ver que não só na mídia, na grande mídia, a gente está o tempo inteiro na grande mídia, estão vindo buscar para conhecer a For You, para ver quem é essa empresa que realmente está se destacando. O que a gente quer é se consolidar nesse mercado realmente diferenciado, né? Então, e isso vem acontecendo, a gente, pra você ter ideia, que hoje o Brasil tem um problema sério de crédito, né? Então as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, tem muita gente ainda com nome sujo e tal, mas a demanda que a gente tem hoje de locação de carro é muito grande. Então é muita oportunidade ainda, a gente percebe o quanto que existe oportunidade no país ainda para realmente as pessoas ou assinarem ou a terceirização de frota, e o que a gente quer é realmente se consolidar sendo uma das principais empresas do mercado em termos de nível de atendimento, né? Hoje a gente se fortalece muito com o mercado de carro blindado. São Paulo principalmente utiliza muito esse tipo de veículo, né? O carro elétrico está aparecendo muito forte, então tem muita empresa que está buscando a parte de eletrificação dos seus veículos, não só pelo ESG, por ela ter um certificado de empresa que não polui, mas por economia, como eu falei. Então, o que a gente busca realmente é isso, é a gente ter uma forte consolidação, não só no Sudeste, né, onde a gente está aqui no Sudeste, mas no Brasil inteiro.
Então, e isso está acontecendo a gente tem empresas e clientes no sul do país, e cada vez mais vem crescendo, no norte e no nordeste. O nordeste é um potencial muito grande, né, no centro-oeste, e o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é fantástico, muita oportunidade, então a gente está cada vez mais se reforçando, né, para a gente conseguir realmente se manter, se destacando no mercado aí e ser referência aí em locação de veículos com alto nível de serviço. Tá certo, André. Eu gostaria de agradecer demais, né, as suas explanações, que realmente quem assiste, né, e vê todas essas vantagens aí, com certeza, se está aí nos projetos de comprar um carro zero, vai pensar duas vezes. E como você falou aí de muita gente ainda negativada, tudo, só para você deixar sua mensagem final e as perspectivas aí, não só no mercado, né, de locação, mas para o Brasil com esse novo governo. E agora, recentemente, também aí esse projeto do governo aí do Desenrola, né, tirando os nomes. Você acredita que isso daí vai dar alguma vantagem para que a pessoa também, né, possa haver um crescimento e locar o carro com esse projeto do governo também, desse Desenrola? Eu acho que sim, Rogério. Eu acho que, querendo ou não, assim, a gente, óbvio, né, que a gente ainda, a economia, ela está se reaquecendo, se reerguendo. A tendência com redução de taxa de juros, ela vem num momento que realmente a gente está com uma inflação baixa, a gente está com as contas um pouco mais equilibradas, e o que a gente enxerga é, no médio e longo prazo, a gente deve voltar a crescer de uma forma um pouco mais forte, mais rápida, né? O Brasil nisso se destaca porque a gente nasceu com inflação, então a gente sabe lidar muito mais com inflação do que outros países da Europa e da América, né? Então isso facilita um pouco. E eu acredito que, assim, a gente tem uma perspectiva muito positiva para um futuro breve. Eu acho que o consumidor tendo mais poder de compra, né, a gente conseguir segurar a inflação, a gente tendo crédito, o poder de compra melhorando, as pessoas tendo um pouco mais de dinheiro para dispor aí para comprar o que ela busca, a tendência sim é da gente, em assinatura, a gente ter uma explosão muito maior do que já está tendo, né? A gente está crescendo absurdamente, o mercado de assinatura de carro está crescendo muito, por mais que o zero, a velocidade dele não é grande de venda, mas a assinatura está vindo muito forte nisso, e eu acredito que sim, que a gente tem uma chance aí da gente ter um momento muito diferente do que a gente está vivenciando a médio prazo aí. Então, nos próximos 2 a 3 anos aí, eu acho que a gente vai colher alguns frutos extremamente importantes aí do que a gente está vendo agora. Tá certo. Então nós conversamos com o André Campos, ele que é CEO aí da For Your Fleet. Gostaria de agradecer demais a sua participação, viu, André? E só para a gente finalizar, que você passasse aí novamente os contatos das redes sociais, o telefone, né, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, conversar com vocês, né, a parte humana e não robô, para que elas entendam um pouco mais e possam estar aí adquirindo um carro aí de vocês. Passa o contato para a gente, André, só para a gente finalizar. Não, bacana. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu acho que é extremamente importante a pessoa primeiro entrar, entender, pesquisar, né, ler um pouquinho sobre como funcionam esses modelos, mas na For Fleet, no nosso site você tem tudo lá, é www.foryoufleet, fleet com 2 Es, né, .com, não tem um .br, tá, só .com. Ou então, vai na rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, For You Fleet. Então, lá a gente consegue você tem todas as informações, todos os nossos contatos, e isso vai facilitar muito para você. Quem quiser ligar, pega o telefone e liga. Quem quiser mandar uma mensagem, vai cair em alguns dos nossos canais de atendimento, e aí a gente consegue fazer esse contato muito rápido e realmente, assim, tirar dúvida, esclarecer, falar um pouquinho do modelo. E eu tenho certeza que quem mergulhar de cabeça para entender como funciona, e muito longe de ser papo de vendedor, a gente fala, né? Até porque o meu segundo carro, pra você ter ideia, hoje é alugado, é assinado. Então, é fazer literalmente conta. Eu tenho certeza que vai gostar do modelo e vai se surpreender com muita coisa que tem aí de novidade. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas
e principalmente processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar, porque de velocidade a gente entende. Life.
futuro no marketing digital. Conheça as tendências que estão revolucionando o mercado. Não estamos no final do ano nem no começo de um novo, mas nós já fazemos algumas previsões do que está acontecendo no marketing digital. O futuro nunca se mostrou mais promissor do que agora. O problema é o medo de errar ficou cada vez maior. Você já ouviu falar aquela frase, quem não se comunica se estrumbica, ou seja, quem não comunica a sua existência já está no esquecimento, ou quem não aparece não é lembrado. Desta forma, você precisa estar presente na vida das pessoas, através da onde? Do celular, dos computadores, dos tablets. Isso nós chamamos de presença digital. Então, o que eu vou falar agora, ele serve tanto para uma agência como para um freelancer, como para você, empreendedor, dono de uma lojinha, dono de um estabelecimento, dono de um negócio. E para você que é profissional liberal, que trabalha no escritório, que tem atendimento odontológico, que tem uma clínica, isso serve para você também. Se você não sabe fazer, contrata alguém, mas é importante ter noção de quais são as tendências futuras a partir de agora. Bom, o primeiro, a automação de marketing. A primeira tendência que está revolucionando o mercado, o marketing digital, é a automação de rotinas, ou seja, de operações rotineiras ou tarefas repetitivas. Uma delas é envio de e-mail. Você deixa programado o texto, você deixa programado o título e envie para a quem servir. Provavelmente nem todo mundo do seu e-mail deve receber alguns tipos de e-mail por questões de diferença de idade, de preferência, enfim. E aí você faz, então, a automação desse processo. Outra tendência em alta é o conteúdo em vídeo. Com o crescimento das redes sociais e a fácil acesso aos vídeos, essa é uma das formas poderosas de engajar o seu público. Por exemplo, você cria vídeos curtos e informativos para o Instagram ou até mesmo transmissão no YouTube, ao vivo, compartilhando conhecimento, informações, interagindo com a sua audiência. Isso dá muito resultado, principalmente resultado em vendas. A terceira tendência é a inteligência artificial. Nesse caso, o uso para chatbots. O que são chatbots? Imagina você ter um assistente virtual, ao invés de você responder via WhatsApp ou via Facebook ou até mesmo no seu site, quem está respondendo é o robô, sabendo de tudo que a sua empresa oferece, sabendo do histórico e recomendando qual é a melhor solução para esse cliente. As inteligências artificiais estão revolucionando nesse aspecto. Desta forma, quem está do outro lado interagindo com a sua marca no seu site não tem a noção que é uma inteligência artificial que está falando com ela. E desta forma, você passa a obter mais satisfações e otimização no processo de vendas. A quarta é o uso de influenciadores. Cada vez mais, eles estão sendo necessários nas campanhas de comunicação ou estratégias de marketing digital. Por quê? Quando se trata de alguém que tem o mesmo público que você tem e tem uma infinidade de gente seguindo aquele influenciador, por que não contratar ou fazer uma permuta ou simplesmente utilizar da força desse influenciador? Entre em contato, comece a utilizar esses influenciadores. Eles vão recomendar a tua marca, a tua empresa e provavelmente você vai aumentar as suas vendas. A quinta tendência é experiência do usuário. Nós falamos de User Experience, então o acrônimo ficou UX, tá? UX. Por fim, não podemos esquecer da experiência desse usuário. O usuário no processo da navegação, no processo da compra, mesmo quando ele vai no seu estabelecimento. Esta informação passou a ser prioridade no marketing digital. Um site, um aplicativo intuitivo, sempre vai dar possibilidade de compras. Então, portanto, precisa trabalhar na experiência desse usuário. Isso vai definir, inclusive, o design, o tipo de navegação e como você vai colocar os novos posts nas redes sociais. Bora digitalizar? Dá um joinha. Quando você faz isso, você ajuda a listar esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá, audiência, visão de mercado, eu sou o economista Reinaldo Café. Pois é, está chegando a hora de reduzir a taxa básica de juros no Brasil. Eu tenho acompanhado, vamos dizer assim, um certo jogo de braço aí, né, entre o governo federal e o Banco Central, que é agora autônomo e independente, com uma equipe herdada, né, do governo anterior. Essa é a regra do jogo, gradativamente vão ter alterações lá. E na prática é o seguinte: o Banco Central esperou o momento, e entendo que está chegando esse momento, para fazer uma revisão do que a gente chama de política monetária. Até então, ele tinha muitas dúvidas sobre o compromisso do atual governo com a questão fiscal
com a aprovação da reforma tributária, mais o andamento do novo arcabouço fiscal, isso de alguma maneira vem se materializando. Não se sabe se nos próximos anos serão cumpridos na totalidade, mas pelo menos teremos um arcabouço fiscal. Por outro lado, também havia uma preocupação do Banco Central com a retomada da alta de preços. Alguns setores, por exemplo, de serviços que não têm concorrência internacional, você não pode importar, era um núcleo dentro do índice do IPCA, que é o índice oficial do governo, que persistia com inflação mais alta. Tem uma ideia, no IPCA de junho veio com deflação, né, inflação negativa, mas esse núcleo veio com alta de 0,62%. Já o IPCA 15 desse mês de julho já mostrou que esse núcleo também está em queda. E se nós somarmos o fato de que em maio o IBCBR, que antecipa o PIB brasileiro, calculado pelo Banco Central, veio com um tombo de 2%, e que o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas veio com uma queda de 3%, na minha avaliação, a dose dos juros agora passou a ser um pouco mais exagerada. Ou seja, é possível sim uma redução da taxa de juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai ser na semana de agosto. Começa a reunião terça-feira, dia 1º de agosto, e termina dia 2 de agosto. E aí, no dia 2 à noite, nós vamos saber qual foi a decisão do Banco Central. Na minha avaliação, entre 0,25 e meio ponto. Até agora, estou mais focado no 0,25 de redução, pela postura, vamos dizer, mais conservadora do Banco Central. Mas não está descartado até uma redução de meio ponto percentual. Em resumo, pela deflação, pela queda da inflação de serviços e pelo tombo da economia no mês de maio, é o momento de flexibilizar um pouco a política monetária no Brasil. Isso quer dizer, está na hora de começar o processo de redução da taxa de juros, mesmo que gradativamente. É isso. Nos vemos no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levme. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário.